Boa tarde a todos. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus já está compartilhado aí na tela, o capítulo que a gente vai falar. É o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tem os itens aí interessantes: piedade filial, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, parentela corporal e parentela espiritual. E a gente vai ler um pedacinho aqui. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Passagem narrada por São Marcos, no capítulo 10, versículo 19, por Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e Mateus, no capítulo 19, versículo 18, 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra em que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo. Isso é um mandamento, né? Então, aqui é que a gente pode pensar muito nessas palavras do Evangelho. Quão importantes são os nossos pais. Quanta beleza são os nossos pais. E como filhos, a gente tem que honrá-los, né? Como honrar o pai e a mãe? Respeito seria uma forma? Sim. Obediência? Sim. Amor? Sim. E tantas outras coisas que a gente tem que fazer de forma para honrar o nosso pai e a nossa mãe. Que é muito importante isso, porque seremos pais um dia e tem coisas que só sendo pai para entender. Principalmente quando os nossos filhos estão numa idade de muito conflito. E hoje, principalmente, nós estamos vivendo épocas desafiadoras, onde a paciência com esses meninos tem que ser enorme, porque eles precisam muito do processo moral. São muito inteligentes nesse mundo da internet, nesse mundo midiático, mas o processo moral é muito sério. O capítulo de hoje, mesmo tendo honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele fala também da missão dos pais. Que Deus permite que venha um filho sobre a sua responsabilidade, para que você sirva para ele de exemplo, para que você dê para ele carinho, para que você dê para ele instrução, para que você oferte a ele afeto, responsabilidade, que você o coloque no caminho do bem, da escola, do trabalho, da religião, da família. Porque cada um vem com as suas necessidades de evolução. Nós temos
lares que têm filhos com personalidades totalmente diferentes. Criado mesmo pai, mesma mãe, mas o espírito não é o mesmo. O pai não pode preferir esse filho a aquele filho, porque Deus colocou na mesma responsabilidade. É lógico que um tem mais condições espirituais, pode ser que tenha mais do que o outro, tenha mais responsabilidade, tenha mais sabedoria de crescimento espiritual. Isso é notório dentro de uma família. Mas que os pais têm que se desdobrar, principalmente quando os pais identificam alguns sentimentos, alguns comportamentos que não são bons no próprio filho. Aí é que eles têm que se empenhar mais, porque o filho até certa idade ouve aos pais. Depois de certa idade ele vai ouvir o mundo. E aí ele vai confrontar o que ele aprendeu dos pais e que o mundo está ofertando. Então ele fala que é de responsabilidade intensa criar um filho hoje. Porque precisamos de estar atento às necessidades espirituais desse espírito que chegou na nossa casa, que hoje é nosso filho. Porque a gente sabe que esse espírito é milenar, que ele precisa de evoluir, que ele precisa de progredir. E os pais têm um papel fundamental nesse crescimento. E repito, o exemplo, o carinho, a devoção. Esse é o papel dos pais. E o Evangelho não fala em momento nenhum de você tem que ter muito dinheiro para criar bem os seus filhos. Nenhum minuto fala o Evangelho. É preciso que você tenha amor. É preciso que você tenha compreensão, firmeza, que você tenha sabedoria divina de colocar esse espírito encaminhando-o para Deus, fazendo a sua parte como pai, como mãe. Ele vai precisar de roupa, vai precisar de comida, vai precisar de escola, vai precisar de sapato, alimentação. Isso sim, oferte o que você pode para ele. Mas oferta com amor, com respeito, com carinho. Aí sim você vai estar cumprindo o que Deus quer de você enquanto pai, enquanto mãe. E a gente não vai falar aqui daquele que a mãe abandona no lixo, aquele que os pais dão as costas. Isso aí já é outro problema. Isso aí já é um espírito que veio para ter filhos e sucumbe. Não vamos condenar e nem julgar ninguém aqui por isso. Aquele pai que se envolveu no outro relacionamento, abandonou a mãe com os filhos. Não vamos nos deter a julgamento nenhum aqui. Só a lei de Deus pode punir. Mas vamos falar dos pais que entendem a missão, ou que pelo menos precisa de entender essa missão de orientação. E você tem sim mais experiência do que o seu filho, você já viveu mais, você já sofreu, você já aprendeu. Então vamos servir de pai. Essa é a missão que Deus quer de nós. Aí sempre alguém. Mas e os ingratos? A gente faz tudo por eles. A gente dá o sangue. A gente dá o que não tem. E aí só é
decepção, tristeza, amargura. O Evangelho nos relata bem disso. Que se você cuidou com carinho, com respeito, com amor, com devoção, fez tudo o que podia para encaminhá-lo para o bem, e mesmo assim ele se revolta no seu egoísmo, no seu orgulho, você já não tem mais responsabilidade. A responsabilidade sua, sim, é se você dar as costas para as enfermidades espirituais dele, fazer de conta que não está entendendo o egoísmo que ele carrega dentro, fazer de conta que não está vendo o tanto que ele é preconceituoso, o tanto que ele é racista, o tanto que ele é esse monte de... É nesse momento em que você tem que explicitar para esse espírito que está sobre a sua responsabilidade, tentando combater esses sentimentos ruins que ele traz. Porque até aos 7 anos, ele é uma folha branca. E quem vai escrever primeiro nessa folha branca são os pais. São os pais que vão ter a oportunidade de encaminhar esses filhos. E os filhos? Qual é a missão dos filhos? Devolver, ofertar o mesmo desvelo. Porque quando chega na terceira idade dos pais, são tantos os desafios também para os filhos. A hora tem que trabalhar, os pais já não podem mais, necessitam de remédios, necessitam de cuidados. Então vocês, filhos, lembre-se de tudo que os seus pais, as noites mal dormidas, as febres, as dores de garganta, tudo que eles fizeram por você, noites e noites de sono, ao lado do hospital, velando por vocês. Mas não é só por causa do que eles fizeram, não. É sim pelo amor que eles dispensaram conosco. É isso que o Evangelho pede para os filhos, que os respeite, que os admire, que tenha mais carinho, mais afeto, mais ternura, não os condene, não os julgue por ter falhado nisso ou naquilo, porque quem é que não falha? Mas você pode ter uma certeza que todo pai erra tentando. Ele pensa que aquilo é o melhor, mas ele tentou fazer alguma coisa. É esse o pedido que o Evangelho fala para os pais, para os filhos. E o Evangelho fala também verdadeiros laços de família. O verdadeiro laço é a afinidade espiritual entre os espíritos. É essa afinidade que os mantém ligados. São os laços espirituais, as afinidades que os unem. E nem sempre nasce um desse no lar. Às vezes nasce um desafeto. Às vezes nasce ali uma necessidade de reparação com a lei. Aí a guerra começa desde pequeno. A afinidade espiritual é pouca, mas tem que reparar, porque Deus achou melhor assim. Então, se você sabe que tem uma afinidade pouca com o seu pai ou com o seu filho, pense em Deus, rogue a Deus para que Ele te dê força, para que Ele te dê estrutura, para entender que os laços hoje consanguíneos são necessários para resgate, também para aprendizado. A gente vê em livro de André Luiz, criança que nasce nos lares, criança totalmente desajustada, desalinhada, e foi agredida em outras encarnações.
Isso pode acontecer dentro do seu lar. É a piedade de Deus, a misericórdia de Deus que tem que fluir dentro dos pais e dos filhos, quando eles não têm essa afinidade espiritual. Tem que entender que é a lei de Deus reunindo esse povo, essa gente, esses espíritos em um lar para resgate. E que se conseguirem, o salto é muito grande. Não se preocupe. Não se preocupe com o seu futuro. Viva o presente com amor. Viva o presente com carinho. Se está na posição de pai, de mãe, de pais, ouça o conselho do Evangelho de Jesus. Tem um pedaço no Evangelho que fala que Jesus foi procurado e foi dito a Jesus que os irmãos e a mãe dele os aguardavam. E Jesus fala, mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todos aqui que faz a vontade de meu Pai é o meu irmão, é a minha mãe, é a minha irmã, é o meu parente espiritual. Será que ele estava desdenhando da família? Será que ele estava desdenhando da mãe que desvelou tanto carinho? Não. Isso é contrário a tudo que Jesus pregou. Jesus tinha muito carinho com a mãe, com a família corporal, com a família espiritual. Mas ele não perdeu o momento de dar uma lição para que ser mãe de Jesus, ser irmã de Jesus, ser irmão de Jesus, não precisa de ter laços sanguíneos. Basta ter o laço espiritual, que é a vontade de Deus. Isso é o suficiente para que sejamos irmãos de Jesus. Em momento algum, Jesus tratou a família dele com frieza, embora os irmãos dele não compreenderam a missão. Até mesmo a mãe, inicialmente, não tinha compreendido ainda. Grandiosa era a missão daquele Espírito de Jesus. Mas Jesus, em momento nenhum, a desdenhou, os desdenharam. Muito pelo contrário, ele honrou o pai e a mãe. Mas naquele momento ele queria dizer para o mundo, para os apóstolos, para os discípulos, para a multidão, que para ser irmão dele, não precisa de ter o sangue dele nas veias, e sim os laços espirituais, que é cumprir a vontade de Deus. É assim a forma de sermos irmãos, mães, pais, irmãos de Jesus. Porque ele sempre foi muito carinhoso, foi muito presente na vida da humanidade. E isso era a verdadeira missão de Jesus. Trazer a semente do amor, do perdão, do carinho para toda a humanidade e não desdenhar a sua família. E nós, como os filhos de Deus, como irmãos de Jesus, como mães de Jesus, como mães ou pais de nossos filhos consanguíneos, é essa missão que o Evangelho nos pede. O verdadeiro laço são os laços espirituais. Os consanguíneos são frágeis, acabam com a morte do corpo, mas os espirituais perpetuam no mundo espiritual. Esses espíritos se juntam, se reúnem em algum lugar no espaço para conviver e dar sequência às leis de Deus. Então vamos refletir sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe. Vamos refletir sobre os nossos filhos, que hoje eu ainda tenho a minha mãe, meu pai já falecido. Eu tenho a minha mãe, 85 anos, cuidados, parece uma criança.
Mas graças a Deus, Deus nos deu, a todos os 7 irmãos, essa vontade de cuidar dela, porque ela já cuidou demais de nós. E ela hoje é o apoio espiritual, hoje ela é o elo da família, hoje ela é a ligação entre todos os irmãos. E eu tenho meu filho, rebelde, ainda muito novo, muito jovem, perde as oportunidades de estudo, de trabalho, disso, daquilo, mas a gente está ali firme, forte. Meu filho, a vida é melhor assim. Meu filho estuda, meu filho aprenda, meu filho tem as oportunidades. Vamos para a religião, vamos para a escola, vamos para o trabalho. Respeita o seu pai, a sua mãe. E outro dia nós fazemos o evangelho lendo Carlos Torres Pastorino. Ele pegou para ler e leu. Aprenda o bem, faça o melhor que puder. Fuja daqueles que te querem mal. Aí vem na outra linha, ouçam os conselhos dos seus pais. E aí no culto fica a lição 118 de Carlos Torres Pastorinho. Ouçam os conselhos dos seus pais. E ele fala também, amem muito os seus filhos. E aí a gente interpreta, honrar pai e mãe. É a honra do pai com a mãe para os filhos e a honra dos filhos para com os pais, porque nós somos uma família única em Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Isso é o decálogo, é dos 10 mandamentos. Muita paz, muita alegria para vocês todos. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo o mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia,
E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.